Para você chegar num nível, no alto nível, né, você tem que ter algumas coisas que fazem com que você consiga chegar. Claro, você tem a qualidade, tem que ter a qualidade, mas a persistência, a vontade, isso é determinante para quem chega, né? Desde pequeno eu tinha essa vontade de defender o Brasil e jogar pela seleção brasileira. E você conseguir chegar a uma Copa do Mundo e ainda ser campeão, então, assim, esse para mim é o maior título. Para mim, e nós ganhamos dessa forma, essa questão de você não ter o ego que te atrapalha é fundamental. Então, você ter grandes jogadores que estão bem naquele momento, mas que deixam o ego de lado, essa foi a grande diferença para nós. O 00 tem o prazer de ter aqui hoje um campeão do mundo, mas não só. Campeão do mundo, campeão da Champions e campeão da Libertadores. E é o Roque Júnior, que está aqui connosco, 20 anos depois de ter sido campeão do mundo. Já vamos falar sobre estes troféus consigo. Roque, mas a minha primeira pergunta é muito simples. O que é que está a fazer um campeão do mundo pelo Brasil na cidade do Porto, Vila Nova de Gaia, em julho de 2002? De 2022, aliás, 20 anos depois do título mundial. Passou rápido, né? 20 anos. Mas, na verdade, eu estou aqui passando uma temporada, né? Já estou aqui faz uns 8 meses, estou com a família. Venho para Portugal já faz um tempo, desde 2012 eu venho quase a cada 2 anos, 1, 2 vezes, né? E aí decidi com a família vir passar uma temporada aqui. Eu saí de casa muito cedo, né? Nós somos mineiros aí, mas saí de casa muito cedo, com 14 anos. Depois morei, né, na Itália, morei na Alemanha, na Inglaterra, no Catar. Então me considero um cidadão do mundo. Então resolvi vir para cá. Gosto do país. Meus filhos estão bem adaptados aqui, apesar do pouco tempo. Mas tô por aqui, por enquanto estou por aqui. Não sei até quando, mas agora, no momento, estou por aqui. O que é que o atraiu aqui em Portugal e aqui na zona de Gaia? Então, como eu falei, eu já venho a Portugal desde 2012 e gostei muito. É um país tranquilo, né? Eu também sou um cara mais tranquilo, acho que isso ajuda também. Acho que é mais tranquilo a adaptação também da família, né? Por falarmos ali a mesma língua, não é igual, mas é parecida, mas isso ajuda também, né? E alguns projetos também profissionais que já venho desenvolvendo, né? Então isso juntou tanto a parte familiar quanto os projetos aí profissionais de vir para cá. Então, por enquanto, estou por aqui. Esses projetos têm a ver com futebol ou outras áreas que nada têm a ver? Não, sempre com futebol, né? Não vou sair do futebol nunca, né? Comecei muito cedo, eu amo futebol, não só a parte daquilo que é material, mas tudo aquilo que eu sou também como pessoa, além, claro, dos meus pais, da educação que eu tive, mas devo muito ao futebol. O futebol me ajudou muito nisso também. Conheço, né, o mundo através do futebol. As maiores alegrias que eu tive, tirando, claro, o nascimento dos meus filhos, foi com o futebol. Então, não vou sair do futebol nunca. Então, esses projetos estão ligados ao futebol. Assim. Curiosamente, nunca jogou cá em Portugal. Não sei se alguma vez teve esse convite, essa possibilidade, mas nunca jogou profissionalmente cá em Portugal. Eu tive um convite, sim, quando eu estava no Milan, do Benfica, acho, na época, mas acabei não vindo. E aí fui para a Inglaterra, né? Mas venho, como falei, a Portugal já de muito tempo e gosto, mesmo não tendo jogado aqui, né? É um país de fácil adaptação também, um país tranquilo, então isso que eu gosto também, por isso estou aqui. Antes de passar aqui a bola ao Paulo, só mais uma questão. Tem alguma ligação a algum clube? Treinador? Passa pela cabeça ser treinador aqui em Portugal ou não? Não, a questão não é treinador. Eu já fui, né? Fiz os cursos, tenho os cursos no Brasil, tenho os cursos na UEFA aqui, fiz na Itália, né? Tenho o UEFA-B, o UEFA-A, tenho as licenças hoje todas no Brasil, que hoje são necessárias, né? Acho que o Brasil estava um pouquinho atrás nisso, mas hoje acho que está de igual a igual aí com a Europa. Eu fiz os cursos aqui, então fiz os cursos lá também, né? Eu acho que isso é bom também para nós lá, para os treinadores brasileiros.
Mas a minha questão é mais como diretor. E o projeto não envolve só a parte, né, de ser diretor no campo, é um projeto um pouco maior, mas aí mais para frente, quando eu tiver novidade, eu falo. Você revela. Roque, aproveitando que você falou todo esse contexto, né, de ter saído com 14 anos, de como o futebol te formou, conta pra gente como foi um pouquinho disso, sair lá do interior de Minas, na época, hoje Santa Rita tem pouco mais de 40 mil habitantes, mas na época que você saiu tinha pouco mais de 20, né? Como que foi sair lá de Santa Rita, no interior de Minas, ir para São Paulo, depois chegar no Palmeiras? Como que foi essa história que te levou a ser o que você falou já, de um cidadão do mundo? Primeiro, aí eu falo dos meus pais, né? Acho que o quanto é importante os pais, principalmente para mim, foram importantes meus pais, né? Eu sempre tive esse sonho desde criança, desde moleque, 6, 7 anos, eu queria ser jogador de futebol e eu falava isso, né? Então chegou um certo ponto que eu combinei com meu pai e com a minha mãe, né? Eles falaram, você quer ser? Você vai querer? Eu vou. Então você vai, né? Nós vamos fazer de tudo para te ajudar, para você ir. Se você não der durante 2, 3 anos, no máximo, você volta para estudar. Eu falei, tá bom. E aí, assim, na verdade, o que aconteceu? Meu pai, eu fui fazer teste, né? Meu pai pegou um dia, pegou uma carona com uma transportadora, na verdade, chama Rápido Seda, né? E aí nós fomos para São Paulo, andamos São Paulo inteira, tentei fazer teste em todos os clubes de São Paulo, mas não consegui, estavam tudo fechados, né? Não tinha teste naquele dia, era o dia que a gente conseguiu ir. E aí eu tinha parentes, tios, ainda tem em São José dos Campos, e aí nós fomos para lá. E aí dormi em São José e tinha um tio meu tio Renato, que acabou no outro dia falando com um time ali de São José dos Campos, que era o São José, na época jogava segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? E no Campeonato Paulista também, era a primeira divisão na época. E ele conseguiu um teste para mim, então eu fui embora depois para Minas de novo, para Santa Rita, e dali 20 dias mais ou menos ele vendia livro, então ele rodava todo o sul de Minas ali e o Vale do Paraíba vendendo livro, ele me passou, me pegou e me levou para fazer o teste. Aí fiz o teste no São José uma semana e ali começou, e ali fiquei durante ali 3 anos, né? Depois fui para o Palmeiras, fui comprado, fui 1 ano emprestado, depois o Palmeiras, na verdade a Parmalat me compra, né? Fiquei 5 anos, depois fui para o Milan, e aí Inglaterra, Alemanha, Catar e aí até voltar para o Brasil. E qual foi essa chave sua na sua época de São José que te levou para o Palmeiras? Você lembra do momento? Foi um jogo contra o Palmeiras? Foi um olheiro? Foi um bom campeonato que você fez? O que te levou até o Palmeiras? Não é uma coisa só, né? Hoje, às vezes, as pessoas pensam que é uma. Não é, né? É um objetivo que você tem, né? Assim, às vezes, numa conversa, as pessoas perguntam, né? Acho que para você chegar num nível, no alto nível, né? Você tem que ter algumas coisas que fazem com que você consiga chegar. Claro, você tem a qualidade, tem que ter a qualidade, mas a persistência, a vontade, isso é determinante para quem chega, né? Acho que você tem muitas vezes, eu mesmo, tive várias pessoas que eu vi jogar muito boas, com uma qualidade enorme, mas não tinha essa determinação, porque assim, se você vê quem chega em cima, é quem cai e consegue se levantar. Então você vai cair várias vezes, e essa persistência você tem que ter, além da qualidade, mas não basta só você ter a qualidade. Então acho que o que me fez chegar, e hoje eu acredito vendo quem chega no alto rendimento, é essa persistência, além da qualidade, mas você ter essa persistência, porque não é numa partida que você muitas vezes consegue dar esse salto de qualidade. Naquela partida, de repente teve alguém que te viu, mas todo o esforço que você fez, tudo aquilo que você fez para chegar naquela partida, então assim, eu não consigo ver uma coisa só importante, determinante, né? São várias situações que você passa durante esse tempo que vão te levar a esse alto rendimento. E nessa escalada, né, de Palmeiras, Seleção Brasileira, Milan, você acabou se tornando, né, um dos 4 jogadores da história do futebol a ter conquistado Libertadores, sim, Liga dos Campeões e Copa do Mundo. Qual que é a memória que você guarda de cada um desses momentos? Até porque na Libertadores foi uma mudança total na sua carreira, teve cobrança de pênalti na final, a grande atuação contra o River Plate. O
que você guarda de memória dessas 3 competições? São fases diferentes, né, na minha vida ali, mas são fases que eu consigo guardar bem essa recordação, né? No Palmeiras é um time que vem se formando, né? Nós tínhamos ganho a Libertadores, ganhamos a Conmebol, que chamava na época, né, para depois ganhar a Libertadores. E ali era o começo, né? Era um começo da minha carreira novo. Eu ganhei a Libertadores, acho que eu tinha 23 anos, então era bem o começo, né? Tive a sorte de pegar um time experiente também, um treinador que apostou, que acreditava em mim, que foi o Filipão, né? E, então tem uma memória muito boa daquela época, que foi o começo, né, depois dessa vinda do São José, né, e chegar num clube grande, que é aquilo que eu queria também. Acho que eu sempre tive objetivos, né? Então esse objetivo de sair de casa, né, de ir para o São José, depois de conseguir jogar no São José, ir para um clube grande, chegar no clube grande, ser titular e ganhar os títulos, foi o primeiro ali no Palmeiras, né? Depois tem a questão do Milan, que foi depois da Copa do Mundo, mas aí é uma questão de você se firmar num continente europeu, né, de ser campeão de uma Champions League. A gente sabe da dificuldade que é, o nível que é alto, né? Então jogar num clube grande como o Milan e conseguir ser campeão no Milan também de uma Champions League também é para poucos jogadores, né? E nesse meio a questão da seleção brasileira, né, que é um sonho para nós. Eu acho que todo mundo tem isso. Nós, como brasileiros, também temos essa vontade de você defender o seu país, né? Então, desde pequeno eu tinha essa vontade de defender o Brasil e jogar pela seleção brasileira. E você conseguir chegar a uma Copa do Mundo e ainda ser campeão, então, assim, esse para mim é o maior título, né? Mas os outros são títulos muito importantes de fases de consolidação na minha carreira, né? Uma no início, que consolida ali o início da minha carreira, depois o outro na Europa, que me consolida também aqui na Europa como um jogador de alto nível também. Vou passar a bola para o nosso Pedro. É isso mesmo, Roque. Já falou um bocadinho sobre o Scolari e eu ia lhe perguntar uma coisa muito simples. O Scolari é um nome importante aqui em Portugal, quase que era campeão da Europa com Portugal, perdeu na final contra a Grécia. Mas, na sua opinião, o que é que o diferenciava? O que é que tornava o Filipão, como nós dizemos, especial como treinador? Eu acho assim, como treinador, o que eu olho você tem treinadores que conhecem muito o jogo, mas não tem aqui a capacidade de relacionamento, que é fundamental no futebol, né? O futebol é 100% relacionamento, é você lidar com pessoas a todo momento. Então, aquele que sabe muito de futebol, mas não tem essa capacidade de relacionamento, tem um tempo, ele não consegue ir muito longe, né? Ele tem ali chega um determinado tempo que ele não vai conseguir mais desenvolver ou tirar o máximo dos jogadores, porque ele não tem essa capacidade de relação, né, que você consegue tirar um pouco mais do jogador. Eu acho que o Filipão é isso, ele tem uma capacidade, né, de se relacionar, que faz isso a marca dele. Eu acho que esse é o ponto principal da carreira dele, tanto que ele conseguiu fazer isso em diversas equipes, né? Então eu acho que esse ponto aí para um treinador é fundamental e o ponto principal para mim que vejo nele é essa capacidade que ele tem de tocar cada pessoa, né, de se relacionar, que isso é fundamental para mim no futebol. Roque, nesse título maravilhoso de 2002, além da final, que é sempre um jogo mais especial, há algum momento que o Roque considera decisivo para o Brasil ter chegado onde chegou? Não tem um momento decisivo, acho que antes, né, quando a gente se juntou, quando nós chegamos para disputar a Copa, aqueles momentos ali antes, claro, para mim foram decisivos, marcaram muito, porque a Copa do Mundo é um torneio, né, onde você tem que ter ali os jogadores na sua melhor forma, mas que tenham um sentimento coletivo muito grande, porque para mim, e nós ganhamos dessa forma, essa questão de você não ter o ego que te atrapalha é fundamental. Então você tem grandes jogadores que estão bem naquele momento, mas que deixam o ego de lado,
essa foi a grande diferença para nós. Acho que aquele momento, quando nós chegamos ali e tínhamos jogadores que já tinham participado de outras Copas do Mundo, e aí cito o Rivaldo, o Cafu, o próprio Roberto Carlos, né, o Ronaldo, eram jogadores que queriam ganhar a Copa, mesmo já tendo participado de outras Copas, né? E nós, que não tínhamos ainda participado da Copa, queríamos muito ganhar, e tínhamos passado por um momento ali difícil na eliminatória também. Então isso, acho que o antes da Copa fez com que a gente conseguisse visualizar que era possível ganhar aquela Copa do Mundo. Roque, nós estivemos a pesquisar se tinha tido mais algum colega português de equipa, mas só encontramos o Rui Costa, não sei se confirma ou não. Sim, acho que foi só. Foi o único. Só. Mas foi bom, imagino Sim, eu, sim. jogava muito. Sim. Que memórias é que guarda também do Rui Costa no Milan, consigo? Não, são boas, porque foram momentos que nós ganhamos a Champions League, né? Eu acho que ele chega em 2001 no Milan, chega como a gente estava comentando aqui, quando veio o Terim, né? Porque acho que ele jogou com o Terim na Fiorentina. E aí nós temos esses 2 anos ali que a gente passou junto, mas as memórias melhores são de quando você ganha, né? Acho que essa da Champions League fica marcado, e foi um jogador que foi muito importante também naquele grupo. Nós tínhamos um grupo ali só de grandes jogadores, né? Então ele era um dos grandes jogadores também que a gente tinha naquele momento, aquele grupo tinha. Imaginava um dia como presidente de um clube tão grande como é o Benfica em Portugal? Ou nessa altura não? Não, nessa altura não. Nessa altura não imaginava, não. Até o convite na época que teve foi ele que falou comigo, né? Eu me lembro até no vestiário a gente conversando sobre isso. Mas não imaginava que ele ia ser presidente do Benfica, não. E tomara que ele tenha sucesso. Só para acabar esta parte do Milan, o Roque foi um grande zagueiro, defesa central, como dissemos cá em Portugal, e esse Milan tinha pelo menos mais 2 nomes, o Paulo, o Maldini e o Costa Curta, que eram referências a nível mundial. Para si foi também importante chegar à Europa e ter 2 jogadores desse calibre ao seu lado, a vê-los trabalhar todos os dias? Sim, me ajudaram muito, tanto o Maldini quanto o Costa Curta. Quando eu chego em 2000, e essa parte defensiva eu acho que é diferente, né? A Itália, eu joguei na Inglaterra, joguei no Brasil, acompanhei outros campeonatos também, na Alemanha, mas essa parte defensiva da Itália, para defensor, se você conseguir passar na Itália, você muda o próprio patamar, né? Eu acho que de conhecimento de futebol. Então, o meu conhecimento, depois que eu passei na Itália de futebol, aumentou muito, e muito defensivamente, né? Então, foram 2 jogadores que, com jogar do lado, com a experiência que eles tinham, me ajudaram muito, né? Teve um outro treinador que me ajudou muito também, que eu aprendi muito com ele, que é o Zaccheroni, que foi no primeiro ano que eu chego também. Então, eu cheguei no Milan também, acho que com 23, 24 anos, então esse tempo com eles também me ajudou claro, a melhorar aquilo que eu já sabia, aquilo que eu tinha como jogador, né? Mas conseguir ter mais experiências também do lado deles, porque o futebol italiano se joga de uma outra forma, né? E defensivamente você aprende muito, eu aprendi muito defensivamente ali. E o que seria de tão diferente, assim, já falando já dessa sua escalada, que você já deixou o Milan, e agora chegando na Alemanha, depois Inglaterra, o que tem de tão diferente do futebol italiano, talvez para o alemão e para o inglês? O que você sentiu no campo? Todos eles têm uma particularidade, né? A Itália é um jogo mais defensivo, né? Na Itália, por exemplo, como cultura, se você vencer o jogo por 1-0, ou você perde o jogo por 1-0, vamos colocar assim, e perde de 4, é totalmente diferente, né? É uma derrota, mas se você perder de 1 gol, ou se você ganhar, ou se você ganhou, isso aconteceu com a gente, com o Terim, por exemplo, você ganhava de 4-2, 5-2, 4-1, a vitória era importante, mas se falava muito dos gols que tomava. Então, assim, a cultura na Itália, essa parte defensiva e de não tomar gol, é totalmente diferente, por exemplo, de uma Inglaterra, né? Que você chega na Inglaterra, se o jogo for 4-4, 5-3, é isso que o povo inglês gosta disso. O italiano
ver esses jogos com muitos gols não faz parte da cultura, né? E na Alemanha também já é um futebol muito de força, né? Na Itália é muito tático, quer dizer, essas movimentações, por exemplo, dentro de campo, qualquer movimentação que você fazia errado, tinha uma chance de gol, né? Então na Itália, se você pegar uma movimentação errada, ela vai dar uma chance de gol. Diferente em outros países, por exemplo, na Alemanha, já é um futebol mais solto, onde se fica mais com a bola, se gosta de jogar mais ofensivamente, não tem essa preocupação tão defensiva como na Itália. Na Inglaterra também, mesma coisa. Quando eu joguei na Inglaterra, ainda não era esse jogo inglês, né, de ter essa qualidade de se jogar com a bola no chão, né? Se fazia isso os grandes clubes. Os clubes médios e pequenos ainda era aquela bola que você jogava lá para disputar a primeira, quem ganhasse a primeira jogava a partir dali, né, a segunda bola, né? Então, assim, tem essas particularidades, mas ressaltando, eu acho que a Itália, nesse ponto defensivo, é diferente de todos os outros países. Tocando nesse ponto que você falou da mudança do futebol inglês, né? Você fez parte da velha guarda da Premier League e a gente fez uma pesquisa quando o Rafinha foi pro Leeds. Sim. E você era o único brasileiro a ter jogado no Leeds até então. Como que foi essa passagem pelo Leeds? Muita gente às vezes não sabe que você passou por lá e um pouquinho dessa velha guarda da Premier League que você fez parte. Foi rápida a minha passagem lá. Na verdade, eu fiquei 5 meses lá, 5, 6 meses, né? Foi bem rápida. Eu saí do Milan, na verdade, e passo por lá, né? E depois eu vou para a Alemanha. Acho que o futebol inglês naquela época estava nessa mudança, né? Os clubes grandes já tinham já jogavam mais. Não era o futebol inglês antigo, essa coisa de você colocar a bola lá, lutar pela primeira e jogar a partir, né, da segunda bola, que os clubes médios e pequenos faziam. Então eu acho que era bem uma transição ali, né? Os clubes grandes já estavam migrando para esse tipo de futebol que a gente vê hoje na Premier League. Acho que começava ali também ter mais estrangeiros nos times menores, né? Porque se você pegar, eu fui o único brasileiro até o Rafinha ir para lá como brasileiro, né? A jogar no Leeds, e isso acontecia também em outros clubes menores ou clubes médios também, como o Leeds, e isso veio mudando, né? Então eu peguei, eu acho que não a velha guarda, não a antiga, na verdade, como jogava a Inglaterra, todos os times, sei lá, vamos botar aí nos anos 90, né? Eu pego, acho que essa transição já para o que é um pouco hoje já o futebol inglês, né? Perfeito. E, Roque, desde que você deixou o Milan, passou pelo Bayern e foi para o Leeds, depois teve o retorno no Palmeiras, você também teve uma diminuição na sua frequência de jogos. Como que as lesões atrapalharam um pouco a sua carreira? Como que foi a sua carreira desde que você deixou o Milan e também depois de 2005 também você já foi deixando a seleção brasileira? Porque você era jovem ainda nessa época, né? Sim, na verdade eu tive uma lesão no Milan, que eu fiquei afastado ali acho que uns 7 meses. Depois eu tive uma lesão na Inglaterra e tive uma lesão na Alemanha. Então foram lesões assim que me deixaram um tempo fora, né? Eu machuquei o ombro. Se você machucar o ombro, você fala, não vai ficar fora por causa do ombro, né? Mas fiquei quase 8 meses fora por causa do ombro, né? Depois tive uma lesão no calcânio também. E fiquei quase uns 8 meses também parado pelo calcânio, né? Mas ali eu fiquei quase 3 anos e meio na Alemanha, né? Gostei muito de jogar na Alemanha, gosto muito da Alemanha, acho um país fantástico, me adaptei muito bem. Mas tive esse problema, acho que esse foi o problema maior ali na Alemanha, né? Essa questão do calcânio, que foi em 2000, foi um ano antes da Copa de 2006. Na verdade, aquele ano ali de 2005, nós fomos campeões, eu fui campeão com a seleção brasileira na Alemanha, mesmo dentro da Alemanha, na Copa das Confederações. Nós ganhamos da Argentina, se não me engano, acho que 4-1 na final, e ganhamos da própria Alemanha na semifinal também. E aí, depois daquilo ali, eu fiquei quase uns 8 meses ali parado, antes da Copa, né? Mas depois eu voltei, joguei ainda na Alemanha em 2007, finalzinho de 2008, né? E depois fui para o Catar e aí voltei para o Brasil. E já pegando a sua transição,
de jogador para depois ser treinador, e como você falou, o futebol ele faz parte da sua vida e vai continuar fazendo. Como foi sua experiência como treinador? E mais do que isso, você sente algum tipo de preconceito te atrapalhou? A gente tem hoje o Roger Machado, que é um ativista dessa questão do racismo, na questão dos treinadores do Brasil. Você sente que isso de alguma forma te atrapalhou, ou se não te atrapalhou, o que você projeta para a sua carreira, seja como treinador, seja como coordenador, nessa parte dos bastidores do futebol? Na verdade, quando eu parei, eu não pensava em ser treinador, né? Eu comecei um projeto em São José dos Campos, né? Eu tive um clube, ainda tenho um clube, mas hoje está licenciado, chamado Futebol Clube Primeira Camisa, né? Então, onde o foco era muito na base, tanto que hoje tem, na Série A do Brasil, deve ter uns 3 jogadores hoje que foram formados pelo Primeira Camisa, que foi de 2007 a 2012, né? Então, já era um pensamento meu ser um diretor, né? Vamos dizer assim, um dirigente ali. Então, fiz isso, mesmo durante ali o final da minha carreira e quando eu acabei. Então, de 2010 a 2012 eu me dediquei a isso. Depois o clube foi licenciado, eu fui trabalhar como diretor de futebol num time da Série B, o Paraná Clube, né? E aí comecei a fazer os cursos, né, de treinador, não para ser treinador, mas para entender um pouco mais como diretor o que precisava um treinador, né? Eu como diretor, para escolher um treinador e para dar a ele uma confiança e poder dialogar com ele, não só porque eu joguei, mas eu tinha que entender também um pouco dessa função. Então, na verdade, eu comecei a fazer os cursos muito mais para entender a função de como ser um treinador, o que era necessário para ser um treinador, mas para me ajudar muito mais nessa função como diretor, né? E aí depois eu teve um convite do Filipão, que era para trabalhar como scouting, analista, na verdade, analista de desempenho na Copa do Mundo. Eu já tinha feito alguns cursos também, né, no Brasil, como analista de desempenho. E ali, depois da Copa do Mundo de 2014, desse trabalho, eu falei, cara, eu gostei, acho que vou tentar uma ida no campo, né? Já tinha os cursos. E aí fui convidado a trabalhar no 15 de Piracicaba. Aí tive uma passagem no 15 de Piracicaba, ali jogando Paulista. Depois tive uma passagem pelo Ituano também como treinador, fui campeão do Troféu do Interior. E depois tive o convite da Ferroviária para voltar a ser diretor, né? E aí, durante esse tempo ali como treinador também, foi bom essa experiência, porque eu vi que, na verdade, era aquilo que eu pensava mesmo. Eu quero ficar como mais na parte de fora, eu acho que eu consigo ajudar, tenho essa visão do todo, consigo entender o que passa com o treinador e, ao mesmo tempo, essa conexão, né, que a gente fala dessas esferas aí, que no Brasil hoje é uma esfera política, administrativa e técnica, né? Se você for pegar num clube que é privado, você tem essa questão aqui societária em cima, você tem a parte administrativa e técnica. Então, essa ligação eu gosto de fazer isso. Acho que para que as coisas deem certo no campo, essas esferas elas têm que estar alinhadas, né? Você não pode fazer nada no campo sem ter um alinhamento em cima, né, com a parte administrativa e a parte societária também. Então todas essas experiências me deram esse conhecimento hoje e por isso quero continuar nessa área mais como management. Até estava fazendo esse curso agora na Itália também de management, né? Que eu acho que cada vez mais está ficando mais complexo, né? O futebol, você tem o futebol, mas você tem muita coisa que gravita em volta do campo, que você tem que saber ligar todos esses pontos que hoje fazem parte dessa complexidade maior que é o futebol. Paulo, Roque, vamos entrar na fase final da entrevista, mas antes, ia só fazer aqui um desafio. Nós temos aqui esta pequena surpresa para si, esta caderneta com a sua imagem. O que é que lhe vem à cabeça quando olha para esta fotografia, vê o jovem Roque aqui com a camisola rossonera? Aqui é um sonho realizado, né? Um sonho realizado de jogar numa grande equipe como o Milan, né? Assim, foram estágios que eu fui colocando como jogador e consegui jogar num clube como o Milan, que é um dos maiores clubes, né, do mundo,
ter conseguido ganhar no Milan também uma Champions League e ter o meu nome hoje ainda marcado lá, cara, é uma coisa de orgulho. Sempre que eu vejo me dá uma felicidade enorme, porque foi aquilo que eu sempre quis fazer e consegui, né? Realizei meu sonho. Né? Só uma questão, você falou dessa caderneta, né, dessas coisas que você foi marcando, que você tinha traçado como objetivos. Aquele jovem Roque atingiu as caixinhas que ele queria ter atingido? Sim, atingi. Era ser jogador profissional. Depois jogar num clube grande no Brasil, ser campeão com esse clube. Jogar num clube grande fora, ganhar com esse clube, um clube grande, jogar na seleção brasileira e ser campeão, não tem mais nada. Faria tudo de novo, né? Faria tudo de novo. Então consegui realizar tudo. Roque, aqui nesta fase final vamos fazer umas perguntas mais rápidas, também com respostas mais rápidas, e ele pedia só para pegar aí nessa coisa bonita que tem atrás de si. É diferente de tudo o resto, não é, Roque? Ou seja, jogou no Milan, que é um grande clube europeu, mas representar o seu país é diferente. Sim, é diferente. Representar o país é diferente. Isso é o lugar onde você nasceu, né? Por mais que eu acho que aí levando para um outro lado, né? Acho que por ter vivido em tantos outros países, né? Acho que muito das fronteiras são nós mesmos que colocamos, né? Então acho que isso é um ponto que me ajudou a não ter tanta fronteira, mas pertenço, sou brasileiro e tenho orgulho, claro, de ter jogado na seleção e ter sido campeão. Muito bem, então, agora muito rapidamente, Roque, consegue escolher o melhor parceiro de zaga ou de defesa que apanhou na vida? Pode dizer 2, 3 nomes, obviamente. São as fases, né? Não tem como. Eu joguei no Palmeiras, por exemplo, com o Júnior Baiano, depois joguei no Milan com o Maldini, Costa Curta, na seleção com o Lúcio, com o Edmilson. Então, assim, no Bayer Leverkusen joguei com o Juan. Não tem como falar né? Não tem. Eu joguei com grandes jogadores que todos eles me ajudaram de alguma forma. Eu sei também que os ajudei de uma outra forma. Então, coloco aí vamos dizer, nessas escolhas, esses jogadores que eu falei. De colocar na fogueira de novo seus melhores amigos no futebol. Cara, assim, é relativo isso também, né? Você conhece bastante gente, mas os caras que eu tenho muito contato hoje é Serginho, Dida, né? O Arce, que joguei no Palmeiras, o Robson Pontes, que está aqui em Portugal, que joguei no Bayer Leverkusen. Então, são esses, alguns outros no Palmeiras, por exemplo, o Júnior, lateral, né? São caras que hoje ainda a gente tem um contato ainda mais próximo, assim, né? Mas tem tantos outros. Nós aqui temos em Portugal uma expressão que é o jogo da sua vida. Para o Roque é fácil escolhê-lo ou há mais do que um jogo da sua vida? Há mais, não dá para falar. Colocaria logo a Copa do Mundo 2002, não é? Isso aí é obrigatório. Sim, mas eu acho que são em fases, né? Eu sempre coloco essas fases. No Palmeiras eu vou falar da final da Libertadores, né? No Milan eu vou falar da final da... Como que foi bater o pênalti no final da... Ali eu acho que você tem que você tem que estar tranquilo e fazer aquilo que você vem treinando, né? É tentar isso, né? Eu treinava bater daquela forma e cheguei ali e bati daquela forma. Não era um cobrador de pênalti, eu não era, mas treinava para aquilo, então... E aí na hora de escolher também, você tem jogadores que têm a personalidade de falar, eu vou bater, né? Então assim, eu naquela hora... Vinha treinando e falei pro Filipão, bato sem problema nenhum. O atacante mais difícil que você enfrentou? Vocês gostam de saber sempre o mais, né? Mas os mais. É difícil. Eu tinha quando eu comecei no São José, a minha primeira partida como profissional, eu tinha 16 anos. Né? E eu joguei contra eu não sei se você vai lembrar, mas é um cara antigo, é um centroavante que jogava na Ponte Preta, que chamava Monga. Ele era muito forte. E eu era muito mais fino do que eu sou hoje, eu pesava 70 quilos. E isso eu me lembro da dificuldade que eu ia jogar contra o Monga lá e a dificuldade que eu tinha, porque, fininho, ele só me tirava no corpo. Então, assim, novamente, são fases, né? Enfrentei grandes atacantes no futebol brasileiro, na época do Palmeiras, na Itália, outros
tantos grandes atacantes, né? Assim, não tem exatamente um, não vou falar um para você, mas você tinha atacantes diferentes. Você tinha jogadores que eram muito mais rápidos, né? Você tinha que, por exemplo, jogar contra o Anelka. Você tinha que estar muito atento nessa bola nas costas, porque a gente jogava muitas vezes coletivamente, a gente jogava fazendo uma pressão no campo adversário. Então você tinha que tomar muito cuidado com as costas. Você tinha o Trezeguet, por exemplo, que era um jogador que não dominava dentro da área, né? Então, a bola que vinha cruzada, você pode pegar os gols do Trezeguet, ele bate de primeira. Então, isso era um ponto que você tinha que estar atento, né? Você pegava outros jogadores, por exemplo, como o Ronaldo, que eram rápidos, tinham força e tinham qualidade, né? No 1 contra 1. Então, assim, você tem, né, uma série de atacantes quando você joga num nível assim, que é difícil, no meu ponto de ver, você falar um jogador só, né? Vou pesquisar quem é o Monga, fiquei muito curioso qual foi esse nome. Oh, Roque, tem alguma memória sobre jogos contra equipas portuguesas ou seleção portuguesa? Ou nunca se cruzaram? Eu me lembro, acho que de uma Copa Europa que nós jogamos aqui contra o Sporting. Eu acho que foi Copa Europa, no Milan, né? E depois eu fiz um amistoso aqui, depois da Copa de 2002. Acho que nós empatamos 1-1. Brasil e Portugal. São esses os que eu... Acho que foi em Lisboa. São essas recordações que eu tenho. Curiosamente, nunca se cruzou muito no seu caminho, o futebol português? Nunca foi... Não. Me lembro dessa do Milan aí na Copa Europa e desse amistoso que nós fizemos contra Portugal. São essas duas. Esta é fácil, prometo. Quando era menino, qual é que era o seu ídolo no futebol? Eu gostei muito. Na verdade, eu começo a jogar, eu começo como lateral esquerdo por causa do Júnior do Flamengo. Né? Então, o Júnior... Foi nosso entrevistado há 2 semanas aqui. O Júnior era um dos meus ídolos e gostava sempre dos jogadores que jogavam atrás, assim, né? Eu gostava muito do Leandro, Moser. Eu venho de uma família, meu avô e meu pai eram flamenguistas. Na época, o sul de Minas... Na verdade, a gente tinha mais contato com o futebol carioca do que com o futebol mineiro, né? Por parte de mãe, meu avô era atleticano e por parte de pai, meu avô era flamenguista e meu pai era flamenguista. Então, a gente via muito o Campeonato Carioca, né? E como flamenguista, tive sempre essa influência, né, da parte do meu pai e do meu avô ali. Então, me lembro desses jogadores do Flamengo aí, que foram sempre jogadores para mim referência. Depois tive até a felicidade de jogar com o Aldair no jogo de despedida dele, que para mim foi um dos grandes zagueiros também que o futebol mundial já teve. Jogou em Portugal no Benfica? Sim. Paulo, despedes-te então com a última questão ao Roque. Roque, você tendo sido mineiro e no Brasil você defendeu aí principalmente o Palmeiras, você sentiu falta de ter defendido algum clube no futebol brasileiro que você tinha sonho, tinha vontade? Não. Eu, assim, eu tinha esse objetivo de ser profissional, né? De conseguir jogar profissionalmente no alto nível. E tenho um relacionamento hoje com o Palmeiras, vamos dizer assim, muito grande pela história, né? Foi o time que eu acabei, não só o São José, mas o Palmeiras foi o time que me colocou ali depois vamos dizer, para o mundo, né? Onde dali que eu pude sair, vim para o Milan, fui para a seleção, fui convocado, eu ainda estava no Palmeiras. Então tem esse carinho muito grande pelo Palmeiras, mas não tenho nenhum outro time que eu acho que eu deveria ter jogado, não. Acho que essa relação que eu tive quase de 5 anos com o Palmeiras ali, foi aquilo que o início, né, dessa fase minha, dessa caminhada minha que eu tive pelo mundo e das coisas que eu conquistei também. E nós podemos esperar notícias suas então no futebol? Sim. Isso, com certeza, daqui uns dias eu estou de volta. Roque, muito obrigado por esta conversa, gostamos muito, espero que tenha gostado também. O Paulo também, como mineiro, teve um enorme prazer em reencontrá-lo, de certeza absoluta. E já sabem, para ler, para ver e para ouvir, daqui a alguns dias no 00 e no Golo. É isso.